Última aula dessa quinta-feira, aula de história. Vocês vão pegar aí um lápis de cor, um marca-texto, alguma coisa assim, para grifar as partes que eu vou pedir para vocês grifarem. Eu tô aqui com a minha apostila toda grifadinha, para lembrar o que eu tenho que pedir para vocês grifarem. Então, abram lá na página 236. Eu vou abrir ela aqui. E nós vamos falar sobre os habitantes do Brasil, mais precisamente sobre os povos indígenas. Então, no caso aqui, o que vocês vão grifar? Vocês vão grifar a partir daqui, ó, de acordo com vários estudos, até terras, e esse segundo parágrafo aqui inteiro, a população indígena é formada até onde viviam. Muito bem. Então, aqui nós sabemos que, de acordo com estudos, né, estima-se que até o final do século XV, que foi quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, tinha cerca de 5 milhões de indígenas que viviam aqui no Brasil. É muito importante que vocês saibam que o termo correto não é índio, e sim indígena, porque o termo índio foi um termo meio que genérico usado pelos portugueses, porque eles acharam que eles tinham chegado nas Índias e tudo mais. O termo correto é indígena, porque quando a gente fala índio, parece que é tudo um povo só. Ah, é tudo índio. E não é. Os povos indígenas, eles eram diferentes entre si. Existia vários povos indígenas. Estima-se que existia mais de 1.000 povos indígenas, cada um com a sua própria cultura, seus próprios costumes, sua própria organização. Então, quando a gente usa o termo índio, a gente coloca como se fosse um povo só e com a mesma cultura e tudo mais, e não era assim, certo? Os povos indígenas, eles eram vários, eles tinham, sim, cada um a sua característica. Então, a gente tem aí povos tupinambás, que são até os mais conhecidos, que foram os primeiros que tiveram contato com os portugueses. E aí tem os Yanomamis, Tupiniquins, Apiacás, Boborôs, entre outros. Como eu falei, mais de 1.000 povos indígenas vivendo aí com sua própria cultura, seus próprios costumes, sua própria língua, sua própria organização, ok? Aqui, inclusive, tem as imagens dos povos diferenciados, certo? A diferença da, das imagens, dos adereços que eles usavam, né? Tem alguns que são parecidos, né? Tem algumas semelhanças, mas também tem aí as suas diferenças. Agora, na próxima página, nós vamos aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, né, como eles têm diferenças, mas eles também têm semelhanças. As semelhanças vêm com a forma de trabalho, a maneira de educar as crenças religiosas. Então, nós vamos ver passo a passo, certo? No caso aqui, nós vamos ver primeiro a questão do trabalho. Então, o que vocês vão grifar? Vocês vão grifar essas duas primeiras linhas, né, nas sociedades indígenas até sobrevivência. Os indígenas, eles não trabalhavam por riqueza, eles trabalhavam para sobrevivência. Eles só tiravam da natureza o que era para sobreviver, né, para comer, para fazer utensílios, o que vestir, tudo eles tiravam da natureza, só que assim, de uma maneira correta, apenas o necessário. Então, os indígenas, eles não exploravam a natureza, muito pelo contrário, eles usavam a natureza a seu favor, ok? Vocês também vão grifar de os indígenas até milho. Aqui fala que eles viviam principalmente, né, da caça, da pesca, da coleta de frutos, né, das árvores. Então, ou seja, a caça, a pesca e a coleta de frutos é exclusivamente o que a natureza fornecia para eles. Mas eles teve alguns grupos, né, não todos, mas alguns grupos também cultivaram o seu próprio alimento, plantando mandioca, feijão e milho. Então, essa é a questão do trabalho, certo? Então, eles não trabalhavam por riqueza, muito pelo contrário, era para sobrevivência e utilizavam a natureza a seu favor, não existia uma exploração da natureza. E alguns povos indígenas
cultivavam seu próprio alimento. Agora, a educação. Na questão da educação, nós vamos grifar as duas primeiras linhas. A educação das crianças não era só de responsabilidade dos pais, era de toda a aldeia, então a educação era algo coletivo. E aqui eu quero que vocês grifem essas três primeiras de as pessoas até mais jovens, que fala que as pessoas mais velhas, elas eram muito respeitadas nas sociedades indígenas, né, nos povos ali, porque elas eram responsáveis por transmitir as tradições, né, dos seus antepassados para os mais jovens. E essas tradições era tudo passado oralmente, porque os indígenas eles não desenvolveram a escrita, então não tem documento escrito, era tudo transmitido ali oralmente. Contava-se a história de geração para geração. Legal, né? Continuando, a divisão do trabalho. Então, como que era feito, né, o trabalho ali nas aldeias? Então, vocês vão grifar de os homens até adornos. Então, os homens, eles eram responsáveis por caçar, pescar, construir as casas, fazer a defesa das aldeias, e já as mulheres ficavam responsáveis pelo cultivo, pela colheita, produção de utensílios como cestos, cerâmicas, e as mulheres, elas tinham, assim, grande autoridade dentro ali do espaço doméstico, tá? Então, notem que os homens, eles faziam um trabalho mais pesado, né? E as mulheres também trabalhavam, mas não tão pesado quanto os homens, que construíam as casas, né? Na caça, na pesca, que demandava mais esforço. Continuando, a questão agora da religiosidade. Nós vamos grifar de eles, aqui, até bons e maus, aqui. Os indígenas, eles acreditavam muito nas forças da natureza. Eles acreditavam que existia um mundo sobrenatural habitado por espíritos, bons e maus, certo? Essa era a crença deles. Então, eles acreditavam nas forças da natureza e que existiam esses espíritos que eram bons e maus. Agora, nós vamos grifar aqui de o pajé até crenças. Então, o pajé, ele é um líder espiritual, ele tem um papel super importante dentro da aldeia, pois os indígenas acreditavam que o pajé, ele podia se comunicar com essas forças sobrenaturais e que ele tinha até poder de cura. Então, como não tinha medicina e tudo mais, o pajé, ele fazia ali um ritual de cura quando tinha alguma doença, alguma enfermidade, tinha esse ritual de cura que eles acreditavam que o pajé recebia tipo um poder sobrenatural de cura que vem dessas forças da natureza. Aqui nós também vamos grifar, também assumiam o papel de curandeiros nas sociedades indígenas, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, além de líder espiritual, ele também era o curandeiro, por isso que ele exercia um papel super importante dentro das sociedades indígenas. Muito bem, até que chegou, né, 22 de abril de 1500, os indígenas estavam super de boa aqui no território deles, chegam os portugueses. É importante que vocês saibam que não existe descobrimento do Brasil, não existe descoberta, existe a chegada dos portugueses. Ah, mas por quê, professora? Tem como você descobrir uma terra que já tem gente que mora? Já tinha indígena aqui. Então, os portugueses não descobriram nada, eles chegaram aqui, certo? Então, lá no dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram aqui no Brasil. E por muito tempo se ensinou que os portugueses chegaram aqui no Brasil por acaso, que eles estavam indo para as Índias, aí um vento bateu na caravela do Cabral e pararam aqui no Brasil. Não, eles sabiam exatamente onde eles estavam indo. Eles realmente queriam vir para cá, porque antes dos portugueses chegarem ao Brasil, os espanhóis chegaram na América, chegaram ali mais ou menos na América Central. Então, os portugueses já sabiam da existência do continente americano e vieram para cá também ter a posse de um território, tomar um território. Tanto que tem uma musiquinha que eu até vou passar para vocês no grupo, que chama Pindorama, o grupo é Palavra Cantada, canta muito na TV Cultura.
Eu vou pegar um trechinho só da música para eu ler para vocês entenderem essa parte que fala que eles não chegaram aqui por acaso. Então, a música traz o seguinte, ó. Ele fala assim, cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Mas, enfim, desconfio. Não foi nada ocasional, que Cabral, num desvio, viu a terra e disse: Uau! Não foi, não. Foi navio, foi um plano imperial para aportar seu navio num país monumental. Então, essa parte da música fala que eles não chegaram aqui por acaso, que foi um plano realmente do Império Português, do rei de Portugal, para vir para cá tomar posse desse território que é o Brasil. Então, o que vocês vão grifar? Vocês vão grifar esse primeiro parágrafo, né? Que fala da chegada do dia 22 de abril, inclusive dia 22 de abril, hoje, dia 22 de abril, é o dia aí da chegada dos portugueses no Brasil. Então, vocês vão grifar a segunda linha, que fala, né, que era um grupo composto aí por 13 navios, cerca de 1.200 homens, e comandado por Pedro Álvares Cabral, que era um navegador. Então, pode grifar esses dois parágrafos. E pode grifar essas duas linhas também, que fala que esse encontro desses dois povos muito diferentes provocou, assim, muita estranheza, né? Tanto os portugueses estranharam os indígenas, quanto os indígenas estranharam os portugueses. Porque a cultura é diferente, né, gente? É bem diferente. Então, aqui você tem uma imagem do desembarque de Pedro Álvares Cabral, certo? Foi lá na Bahia, lugar onde eles atracaram pela primeira vez. Aqui são as rotas que os portugueses fizeram. Então, as Índias estão aqui, eles saíram de Portugal para ir para as Índias, mas antes deu uma paradinha aqui no Brasil, né? Ó, saiu aqui de Portugal, deu uma paradinha no Brasil, tomou posse do território, depois foi a caminho das Índias para buscar especiarias, tecidos para comercializar na Europa. Vocês vão aprender bem isso no sexto ano, viu? Os detalhes dessas viagens dos portugueses. Se aprende no sexto ano. Muito bem, sexto ou sétimo, agora não me recordo, mas eu acredito que já no sexto ano já veja alguma coisa. Mas vamos voltar aqui, né? Como que foi esse encontro entre os portugueses e os indígenas? O que os portugueses acharam dos indígenas? O que os indígenas acharam dos portugueses? Então, aqui nós temos dois documentos. Na página 240, nós temos um documento que mostra a visão do português com relação ao indígena, e na página 241, do indígena com relação ao português. É importante que vocês saibam que esse documento que fala da relação, da visão dos indígenas, não é um documento escrito por indígenas, tá bom? Aqui, nessa página 240, vocês vão grifar. Nos primeiros encontros entre esses povos, um dos aspectos que mais chamou a atenção dos portugueses foi a aparência dos indígenas. Então, aqui vocês depois lê na casa de vocês, né? Mas eles reparavam muito na questão dos indígenas não usarem roupa, né? Porque o português, ele usa roupa, o indígena, ele já não tinha essa cultura de usar roupa, então eles estranharam muito a questão dos indígenas andarem nus. Vocês vão ver que fala muitas vezes essa questão deles andarem nus. Estranhou também os seus arcos e flechas, né? A questão das peles pintadas, eles também falam. Então, aqui tem uma visão de como o português viu esse indígena. É óbvio que o português ele vai julgar o indígena, ele vai falar que o indígena ele é um selvagem, pelo fato dele não usar roupa, pelo fato das suas armas serem arco e flecha, né? Enquanto os portugueses usavam aquele monte de roupa, já tinha arma de fogo. Então, o português ele vai comparar muito as duas culturas e vai se colocar como superior. Então, a visão do português com relação ao indígena é uma visão preconceituosa, certo? Já a visão do indígena é uma visão, assim, até mais de estranheza mesmo. O indígena, ele não vai fazer esse julgamento de se achar superior ao português. Não, o indígena, ele realmente vai estranhar, vai achar aquilo tudo muito estranho.
Então, aqui vocês vão grifar o texto a seguir, produzido na atualidade, atualmente, comenta como teria sido a chegada dos portugueses do ponto de vista de um indígena. Então, como eles não desenvolveram a escrita, né, eles não escreveram, a gente tem alguns relatos de como que o indígena viu o português. E o engraçado desse texto é que ele estranha a questão do mau cheiro dos portugueses. Porque os indígenas, gente, eles tinham higiene, eles tomavam banho, tanto que o indígena não ficava nem doente. Agora, o português ficava tempo sem tomar banho. Os navios portugueses eram uma nojeira, tanto que trouxe até doenças para os indígenas. Então, eles fediam. E o indígena reparou nisso, que eles cheiravam mal. Eles separam também na questão, logicamente, da roupa, eles separam na questão deles usarem barba, né? Eles falam cara peluda, rosto peludo, homens peludos, né? Por conta da barba. Estranham a cor da pele, eles estranham também essa questão da aparência. E eles também falam que eles chegam já catando as coisas, catando fruta, papagaios, né? Porque os portugueses eles fizeram bastante tráfico de aves. Muitas aves exóticas do Brasil foram levadas para a Europa como tráfico de aves. Então, eles também reparam nisso. Os pés eram de couro duro, né? Porque o pé, certeza que ficava dentro daquelas botas e tudo mais, então ficava com o pé ali até duro. Então é bem uma visão até engraçada, né? Que eles têm dos portugueses. Agora nós vamos aqui para a página 242. A gente vai grifar esse primeiro parágrafo aqui, que fala que os portugueses tomaram posse do nosso território. Então, quando o Cabral chegou aqui, ele foi mandado um aviso, né, para o rei de Portugal sobre essas terras, as terras brasileiras, e ele toma posse em nome do rei de Portugal. Então, o Pedro Álvares Cabral, ele não vai governar o Brasil, tá? Quem vai governar o Brasil é a coroa portuguesa, nesse caso, o rei de Portugal. Qual que é a primeira coisa que eles fazem aqui no Brasil? Explorar as riquezas, principalmente o pau-brasil. Então, aqui nós vamos grifar a primeira linha, o primeiro parágrafo inteiro, desde o primeiro produto até território. Essas duas primeiras linhas de entretanto até indígenas, e essas duas últimas de os portugueses até nativos. Então, o que que fala nessa parte do texto? O pau-brasil foi uma riqueza muito rápida para os portugueses, porque essa árvore, ela continha um pó avermelhado que se fazia tinta muito boa para tingir tecidos. E a sua madeira servia para fazer móveis, instrumentos musicais. Então, com uma única árvore, né, com o pau-brasil, eles tinham duas fontes de lucro, a tinta e a madeira. Então, derrubar o pau-brasil é doidado. Quem que fazia essa extração? Os indígenas. Os próprios indígenas foram colocados para trabalhar. Os indígenas foram os primeiros a serem escravizados aqui no Brasil. Eles que faziam a extração da madeira, colocava nos navios que levava essa madeira para Portugal. E por que, né, que os indígenas foram escravizados e tudo mais? Porque os portugueses se consideravam mesmo superiores aos indígenas, a ponto de, além de escravizá-los, começaram a impor a cultura de Portugal para os indígenas. Então, os indígenas foram obrigados a usar roupa, que era uma coisa que eles não usavam. Eles foram obrigados a virar católicos, que é a questão da religião, e eles não, a gente sabe que eles não eram, eles acreditavam nas forças da natureza, eles nem sabiam quem era Jesus Cristo. Mas os portugueses chegaram e colocaram o catolicismo aqui, rezaram uma missa, catequizaram os indígenas, ou seja, colocaram a religião ali para os indígenas, que é a religião cristã, que é o cristianismo, que é a religião que acredita em Cristo, por meio da igreja, que é a igreja católica, certo? Aqui agora nós temos uma imagem dos indígenas trabalhando na extração do pau-brasil.
Ah, era bem próximo do mar, os portugueses ficaram bem no litoral brasileiro mesmo. Agora nós vamos para a última página já do texto, que é o início da colonização. Os 30 primeiros anos que os portugueses ficaram aqui, de 1500 até 1530, eles só exploraram o Brasil. O pau-brasil, a questão das aves, o tráfico de aves, exploraram de tudo quanto é forma, né? Foram atrás das riquezas. Depois de 30 anos de exploração, eles sentiram a necessidade de colonizar, transformar o Brasil numa colônia. O que é transformar o Brasil numa colônia? Fundar vilas, cidades, trazer o pessoal lá de Portugal para morar aqui, quem queria viver aqui, transformar numa colônia. Mas por que isso foi necessário? Vamos entender. Então, vocês vão grifar primeiro aqui, ó. Para melhor explorar esse recurso natural, que é o pau-brasil, a coroa portuguesa ordenou a instalação de muitas feitorias ao longo do litoral brasileiro. O que são feitorias? É mais ou menos isso aqui, ó. É um entreposto comercial. Então, ele fica próximo do mar, e aí navios de tudo quanto é lugar passavam ali e comercializavam por base de troca. Era um posto comercial, certo? Notem aqui a presença do cristianismo, que eu falei para vocês, todo lugar tinha uma cruz, certo? As próprias velas dos, dos navios tinham a cruz. Só que aí o que aconteceu? Vamos lá. Aqui, primeiro, vocês vão grifar de nelas até exploradores. Então, nessas feitorias eram armazenadas e negociadas mercadorias, como o pau-brasil, que eram enviadas para Portugal, e também servia para proteger o território de ataques de outros exploradores. Agora aqui, ó, nós vamos grifar esses dois parágrafos inteiros, não tem como. O que aconteceu? Outros países da Europa, como por exemplo a França, os franceses, também estavam interessados em explorar o território brasileiro. E isso deixou Portugal, né, em alerta, porque como eles estavam só explorando, eles não moravam aqui, não tinha um povo morando aqui, era só realmente os povos indígenas que também estavam sendo explorados, e não tinha uma moradia fixa de portugueses para ter um exército, para proteger e tudo mais, não tinha. Então, o Brasil ficava meio, assim, aberto para quem quisesse entrar. Aí, para garantir o seu domínio, os portugueses decidem colonizar. Então, eles não decidiram colonizar o Brasil porque eles gostavam do Brasil. Não, eles decidiram colonizar para impedir que outros países também viessem explorar. Então, é aí que o governo português pega e inicia esse processo de colonização. Começa a fundar vila, depois cidade, traz português para viver aqui, forma um governo aqui, né, para proteger, para organizar, para evitar a invasão de outros povos. Muito bem, a partir da colonização, o que acontece? Então, vocês vão grifar essas duas primeiras linhas e depois esse parágrafo aqui. Com o processo de colonização, eles começam a produzir também, eles começam a cultivar aqui no Brasil. E os portugueses perceberam que o solo e o clima brasileiro era muito bom para plantar cana-de-açúcar. E o açúcar, naquela época, era tão caro que servia até para presentear reis. Era um alimento, né, muito raro e caro. Então, foi uma mina de ouro para os portugueses o solo brasileiro ser bom para cana-de-açúcar. A nossa região é uma prova disso, né? Então, eles começaram a produzir cana-de-açúcar, principalmente aqui no litoral. Começou a construir engenhos de cana-de-açúcar, que são tipo usinas. Tinha o lugar da plantação, o lugar da moenda, a casa do dono do engenho, que era o senhor de engenho, tinha a senzala, porque aí logo depois vem os escravos africanos para trabalhar na cana-de-açúcar. Então começa a se formar aí uma sociedade organizada aqui no Brasil em torno da cana-de-açúcar. Tanto que a sociedade naquela época era chamada de sociedade açucareira,
que tudo era em torno da produção do açúcar, que era um produto, assim, muito valioso, certo? Muito valorizado. No caso aqui, os canaviais, eles foram cultivados na primeira vila, fundada aqui no Brasil, que é a Vila de São Vicente, que fica aqui no litoral do estado de São Paulo, perto de Santos, em 1532. Então, 32 anos depois, né, da chegada dos portugueses, é fundada a primeira vila, que é a Vila de São Vicente. A primeira cidade é Salvador, tá? Então, a primeira vila é São Vicente, a primeira cidade é Salvador. E teve cultivo de açúcar muito grande também no Nordeste, ok? Muito bem. Agora, o que vocês vão fazer? Aqui é sobre a questão da educação, da, da religião, da divisão do trabalho, lá do comecinho do vídeo. Então, vocês vão completar as frases e achar a palavra que você usou para completar. Você vai encontrar ela aqui no caça-palavras. Essa aqui, vocês vão pegar a página 240 e vai escrever como que os portugueses enxergaram os indígenas, qual foi a visão dos portugueses, lá naquele documento da página 241 e 240, perdão. E aí na questão 3 da página 241 tem o texto que mostra como que foi as primeiras impressões dos indígenas com relação aos portugueses. Então, aqui é dos portugueses com relação aos indígenas, como que os portugueses enxergaram os indígenas, e aqui como que os indígenas enxergaram os portugueses. E a última aqui, você vai ler esse texto e vai responder as questões A e B. Então, sobre história é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem chamar do grupo do WhatsApp. Eu vou mandar a musiquinha para vocês escutarem, depois vocês falam para mim se vocês gostaram. E por hoje é só, bastante coisa para fazer, né? Tem bastante vídeo de matemática e agora de história, mas fazendo aí um pouquinho, né? Um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, vocês conseguem sim, certo? Então, até nossa próxima aula.